Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Sei que você está ansioso, né, para saber a quantas andas as negociações do Vasco aí para essa próxima janela que vai abrir no dia 3 de julho. A gente vai trazer aqui as informações, as movimentações, né, do Vasco nesse mercado de transferências. Vamos falar sobre o Medel, vamos falar sobre o Serginho, sobre o Lianco, sobre o Lanzini e também sobre o Lucas Prato, nome que surgiu ontem à noite também como uma possibilidade aí no Vasco da Gama. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante, e conto também com a sua inscrição. Se você não for inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Já somos mais de 195 mil vascaínos aqui. Estamos em busca dos 200 mil vascaínos, é uma marca bacana e a sua inscrição é importante, beleza? Rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo aqui falando do aplicativo OneFootball. O Vasco tá aí, né, buscando contratações, e para você receber em primeira mão, além de já ter as notificações aqui do canal Machão da Gama ativadas, você pode ter o aplicativo OneFootball no seu telefone. Lá você tem tudo na palma da sua mão, a tabela do Campeonato Brasileiro, os próximos jogos do Vasco, as notícias, né, do Vasco da Gama e também do futebol mundial em geral. Você escolhe lá quais os clubes, né, que você quer receber notícias, notificações, e o OneFootball joga tudo no seu celular, na palma da sua mão. É um aplicativo gratuito, você não tem que pagar nada por isso, é só baixar. O link está aqui na descrição desse vídeo e também tem o QR Code aí na tela, é só você apontar sua câmera que você baixa gratuitamente. Bom, vamos começar aqui atualizando, né, as informações sobre os possíveis reforços do Vasco da Gama. Eu vou começar falando sobre um que já está praticamente certo, né? Que é o Serginho. Só falta realmente o anúncio acontecer. Serginho já está no Rio de Janeiro desde segunda-feira, já realizou exames. O contrato dele com o Vasco será de 2 anos e meio. Não sei realmente o que está faltando para o Vasco anunciar essa contratação, mas já está certo, né? O Serginho, inclusive, já deu entrevista falando como jogador do Vasco, etc e tal. É um jogador que já está acertado. Falta apenas o anúncio oficial. Ontem à noite, na terceira edição do nosso Giro de Notícias, eu falei sobre o zagueiro Maicon, né? O Maicon rescindiu o seu contrato com o Santos. Nesse momento é um jogador livre de contrato. O Vasco já apresentou uma proposta para o zagueiro gostou da proposta, e a informação que veio lá de Santos, o jornalista Lucas Mussetti, é que o Maicon essa semana ainda deve viajar para o Rio de Janeiro para realizar exames médicos e também acertar com o Vasco da Gama. Então, a gente pode dizer que essas duas situações são as que estão mais avançadas, né? O Serginho e o Maicon, dois jogadores que já estão praticamente ok, né? Praticamente tudo certo aí para fechar com o Vasco da Gama. Com toda certeza também, são os dois jogadores que causam menos expectativa, né? Menos esperança no torcedor vascaíno. Agora, a gente vai atualizar aqui outros jogadores, e eu vou começar falando sobre o Gary Medel, informação que surgiu ontem à noite. Ontem, inclusive, ele jogou, né, pela seleção chilena, no amistoso realizado pela seleção chilena, e foi bem, inclusive, né? Apesar dos seus 35 anos de idade, ele é um jogador que ainda atua pela seleção do Chile, disputou o último campeonato italiano e agora pode pintar no Vasco da Gama. A informação atualizada sobre o Medel é a seguinte: o Vasco ofereceu 18 meses de contrato ao chileno de 35 anos de idade. O jogador, que atua como volante e também como zagueiro, está sem clube depois de deixar o Bolonha da Itália e viria por salários e luvas. O Medel, que está lá com a seleção do Chile, né, conversou com o Vidal e também com o Pulgar, dois jogadores que são compatriotas dele, né, e que atuam aqui no futebol brasileiro, atuam no Rio de Janeiro, jogam no Flamengo, tanto o Vidal quanto o Pulgar. E ele está animado, né, com a possibilidade de morar no Rio de Janeiro. A proposta do Vasco já está nas mãos do advogado do atleta, mas o acordo ainda não foi sacramentado. Porém, a expectativa é positiva, né, de que o Medel aceite. Inclusive, a imprensa chilena chegou a dizer que ele já teria aceitado a proposta do Vasco. A gente não tem a confirmação dessa informação, mas a tendência é que realmente que o Medel aceite a proposta do Vasco e seja jogador do Vasco aí, contrato de 1 ano e meio para esse jogador. Bom, vamos falar agora aqui sobre o zagueiro Lianco, informação do Vene Casagrande. O Vene postou o seguinte hoje lá no portal O Dia, né, no jornal O Dia,
onde ele trabalha e traz as suas informações. Depois de ter a primeira proposta por Lianco recusada pelo Southampton, o Vasco não desistiu e continuará tentando a contratação do zagueiro. Pelo menos foi a resposta dada pela diretoria vascaína aos empresários do zagueiro quando foram comunicados, que a oferta não havia agradado o clube inglês. Com isso, Paulo Brax se reuniu por telefone com os empresários de Lianco e avisou que até sexta-feira fará uma nova oferta para tentar ter o zagueiro, que é visto como prioridade pela diretoria do Vasco. O Brax conversou com membros da 777 para elaborar uma nova proposta. A prioridade do Southampton é negociar o Lianco em definitivo, ou seja, vender o jogador, mas não descarta um empréstimo desde que seja com a obrigação de compra ao término desse empréstimo, sem a necessidade aí de metas, Como trunfo, o Vasco tem a vontade do jogador em retornar ao futebol brasileiro para vestir a camisa do Cruz Maltino. Então, o Southampton recusou a primeira proposta do Vasco pelo Lianco, mas o Vasco, até sexta-feira, segundo a apuração do Vene Casagrande, o Vasco vai enviar uma nova oferta ao Southampton para tentar a contratação do zagueiro Lianco. O Vasco busca esses dois zagueiros, o Maicon, que já está praticamente fechado, e também o Lianco. Vamos falar de outro jogador agora também do futebol inglês, que é o Lanzini. A situação do Lanzini realmente é um pouquinho mais complicada, por conta do alto salário que tem o Lanzini. É um jogador de Premier League, então tem um salário de Premier League, mais de R$1 milhão por mês. O Vasco já enviou, a proposta ao Lanzini. O Lanzini tem ali em mãos a proposta do Vasco. E segundo a apuração do Lucas Pedrosa, o que o Vasco tenta fazer é oferecer um contrato mais longo ao Lanzini, com salário abaixo, é claro, do que ele ganhava lá no futebol europeu, mas, em compensação, um contrato maior, com as luvas diluídas ali no salário, que faria o salário dele ficar um pouco maior também. Então é uma negociação complexa, é uma negociação difícil, é um jogador que tem mercado, mas o Vasco não desistiu, O Vasco está tentando a contratação do Lanzini. Eu, sinceramente, acho muito difícil que o Lanzini venha para o Vasco. Se vier, seria uma baita de uma contratação. É contratação realmente para subir o sarrafo, para subir o nível do elenco e uma posição que o Vasco precisa, O Vasco precisa muito mesmo de um camisa 10 como o Lanzini. Mas, sinceramente, acho difícil que aconteça. Mas vamos aguardar, E tendo novidades, a gente traz aqui no canal. Para encerrar esse vídeo, vamos falar sobre Lucas Pratto. Isso mesmo, teve informação sobre Lucas Pratto vindo da imprensa argentina, Ontem à noite, a imprensa ali que cobre o Vélez, os canais que cobrem ali o Vélez da Argentina, o Vasco que esse ano comprou o Orediano, junto ao Vélez, e de acordo com a imprensa argentina, o Vasco teria feito uma sondagem ao centroavante Lucas Pratto e estaria interessado em contar com os seus serviços para o resto do Campeonato Brasileiro. O Lucas Pratto é um atacante renomado em solo argentino, mas também acumula passagens pelo futebol brasileiro. Já jogou por Atlético Mineiro e São Paulo, somando 56 gols marcados em 155 partidas disputadas no futebol brasileiro. Ele está no Vélez desde 2021 e está aí caminhando para a fase final, da sua carreira. Vou olhar aqui rapidinho a idade do Lucas Pratto. Lucas Pratto tem 35 anos de idade, Jogador também experiente. O que dá pra gente ver, nessas especulações e possíveis sondagens do Vasco. O Vasco está buscando um jogador experiente. O Fernando tem 35, o Lucas Pratto tem 35, o Lanzini já tem 30, o Medel tem 35, o Maicon, que vai fechar, tem 34. Então o Vasco está tentando dar uma experiência, uma encorpada, nesse elenco. Enfim, eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, esse resumão, de atualizações aqui das movimentações do Vasco no mercado, deixa o seu like, que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!